queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado com o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, sempre analisando o texto em seu contexto, para que possamos compreender melhor a vontade de Deus para nossas vidas, edificar o nosso conhecimento e fortalecer a nossa fé. Quero informar aos irmãos que na descrição deste vídeo vocês encontram a bibliografia com a lista de autores e teólogos consultados para a preparação das aulas. Para encontrar todas as aulas do canal A Verdade que Fortalece de forma rápida, basta digitar no YouTube #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, em letras minúsculas e entre aspas. Peço também que deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Buscamos sempre fazer nossas aulas com excelência, enfrentando muitos desafios, e a participação de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Comentem, perguntem e compartilhem suas sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal, fazer suas anotações durante a aula e, ao final, deixar o seu gostei ou não gostei. Participem dessa obra conosco, evangelizando, transformando e fortalecendo vidas por meio do estudo da Palavra de Deus. Divulguem o nosso canal, certamente receberão o galardão do Senhor. Dito isso, vamos orar para iniciar nossa aula. Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos, que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Diante de ti, colocamos mais uma vez o nosso coração e pedimos que nos ajudes a compreender e praticar as verdades bíblicas que estudaremos hoje. Que o Espírito Santo tenha liberdade para transformar a nossa forma de pensar e iluminar a nossa mente, para que possamos enxergar as circunstâncias com o teu olhar. Realiza em nós a transformação necessária para que vivamos o amor fraternal de maneira abundante. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Estamos na 8ª aula da primeira epístola aos Tessalonicenses. Demos a esta epístola o seguinte título que expressa sua mensagem central: na certeza da segunda vinda de Cristo. Busquemos viver uma vida em santidade. Atualmente estamos estudando a unidade 4 intitulada de Chamado à Firmeza e à Santidade. Na aula de hoje abordaremos o tema Amem-se uns aos outros, o progresso do amor fraternal, com base em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 9 ao 12. Essa passagem bíblica trata do amor fraternal. O amor cristão é apresentado em total contraste com a luxúria pagã. O apóstolo Paulo orienta os tessalonicenses a se amarem uns aos outros cada vez mais, pois o amor é uma experiência que deve crescer continuamente. Nunca devemos estagnar no amor, mas intensificá-lo sempre mais. Assim como o amor de Deus é santo, o nosso amor por Deus e o nosso amor uns pelos outros também devem ser motivados por uma vida santa. Quanto mais vivemos em comunhão com Deus, mais aprendemos a amar uns aos outros. Um cristão que ama verdadeiramente seu irmão não peca contra ele. Paulo também nos ensina que o amor fraternal envolve responsabilidade. Trabalhar e suprir as próprias necessidades faz parte desse amor, para que não dependamos desnecessariamente de outras pessoas. Veremos que o amor fraternal é um dever cristão, deve estar em constante crescimento e precisa ser responsável e irrepreensível. Jamais chegaremos ao ponto de amar demais. Mesmo quando o amor fraternal já é visível em nossa vida, devemos lembrar que ele precisa sempre progredir. Paulo deu exemplo aos Tessalonicenses de como viver esse amor de forma prática, vivendo de maneira tranquila, sem perturbar os outros, trabalhando para suprir as próprias necessidades e também ajudando os demais, para não ser peso a ninguém e agir com generosidade para com todos. Esses são os assuntos que estudaremos na aula de hoje. Vamos iniciar a leitura dos versículos no qual estudaremos hoje, abordando o assunto Amem-se uns aos outros, o progresso do amor fraternal. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Quanto ao amor fraternal,
Não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Depois de termos lido os versículos do nosso estudo de hoje, agora vamos fazer alguns destaques. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 12, Paulo apresenta uma exortação ao crescimento espiritual. Paulo chama os cristãos exortando-os: amem-se uns aos outros, versículos 9 a 10, afirmando a necessidade de que todos aprendam o amor fraternal e busquem o progresso do amor fraternal. Outro ponto de destaque é o chamamento aos cristãos: cuidem de seus próprios negócios, observado nos versículos 11 ao 12, reforçando a responsabilidade de trabalhar e se sustentar e o propósito duplo do trabalho diligente. Esses são os destaques de nossa aula de hoje. Agora passemos aos nossos comentários. A transição da santidade para o amor fraternal acontece de forma natural. Assim como o amor de Deus é santo, o nosso amor por Deus e o nosso amor uns pelos outros também devem ser motivados por um viver santo. Quanto maior for a nossa comunhão com Deus, por meio da oração e da meditação nas Escrituras Sagradas, maior será o nosso amor uns pelos outros. Deus nos ensinou a amar quando entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Encontramos essa afirmação em João capítulo 3, versículo 16. Jesus nos ensinou a amar quando nos deu um novo mandamento, dizendo que devemos amar como ele nos amou. Vimos em João capítulo 3, versículos 34 ao 35. O Espírito Santo nos ensinou a amar quando derramou o amor de Deus em nossos corações, afirmação encontrada em Romanos capítulo 5, versículo 5. A vontade de Deus é a nossa santificação, inclusive na esfera sexual e matrimonial. Paulo destaca que Deus é o vingador, lembra-nos de que fomos chamados à santificação e afirma que aquele que rejeita essa instrução rejeita o próprio Deus, o qual, para nos ajudar na luta contra o pecado, também nos concedeu o seu Espírito Santo. No que diz respeito ao amor fraternal entre os irmãos em Cristo, quando crescemos ao lado do Senhor, passamos a conhecê-lo mais profundamente, e quanto mais o conhecemos, mais o amamos. O apóstolo Paulo elogiou os tessalonicenses pelo amor que demonstravam uns pelos outros, mas também os exortou a crescerem ainda mais nesse amor. Ele aponta 3 maneiras práticas para aperfeiçoar o amor fraternal. Primeira, viver uma vida tranquila. Segunda, cuidar da própria vida. E a terceira é trabalhar e ganhar o próprio sustento. Isso é sabedoria prática. Muitas vezes, os cristãos ficam tão preocupados com a vinda do Senhor que acabam se esquecendo das tarefas mais imediatas. Paulo era um homem prático. Ele cria na glória futura, mas também entendia a importância de uma vida responsável no presente. Buscar uma vida tranquila significa viver de forma serena e sincera. No mundo moderno, dominado por celulares, mensagens instantâneas, redes sociais e e-mails, levamos uma vida excessivamente agitada. Esse ritmo acelerado muitas vezes não favorece o amor ao próximo. Vale refletir: qual é a probabilidade de alguém se sentir amado por uma pessoa constantemente ocupada e inquieta? A segunda forma de aperfeiçoar o amor é cuidar da própria vida. Ninguém se envolve em problemas por cuidar de seus próprios assuntos. No entanto, a interferência indevida na vida alheia costuma gerar conflitos e dificulta o exercício do amor. Amor nunca deve ser confundido com intromissão. A terceira orientação é trabalhar com dedicação e ganhar o próprio sustento. O trabalho honesto é algo bom, e o povo de Deus deve buscar ganhos honestos. Hoje, muitos querem fazer o mínimo possível e obter o máximo de benefício, mas o padrão bíblico é exatamente o oposto.
Em Tessalônica, alguns cristãos estavam tão focados na volta de Jesus que deixaram de trabalhar, tornando-se um peso para os outros. Viver às custas dos irmãos revela falta de amor. Por isso, devemos honrar nossos compromissos, pagar nossas dívidas e manter uma vida financeira que seja um bom testemunho para os que estão de fora. O mundo observa o nosso comportamento e se sente impactado por pessoas simples que vivem uma vida comum, mas demonstram uma piedade extraordinária por meio do amor. Isso fala mais alto do que qualquer extremismo ou apelo emocional. A santificação se estende a todas as áreas da nossa vida. Somos santificados pelo sangue de Jesus, pelo poder e pela presença do Espírito Santo e pelos propósitos de Deus para nós, tanto no tempo quanto na eternidade. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo como filhos amados, para que a nossa conduta glorifique o nome de Jesus. O amor fraternal é um dever cristão e uma marca da vida cristã. Devemos amar nossos irmãos na fé como irmãos de sangue. O amor ágape é o amor que Deus demonstra por nós. Não se baseia em sentimentos, mas na decisão da vontade. Ele trata as pessoas como Deus as trataria, independentemente de preferências pessoais. Nosso desafio é ampliar a intensidade e a extensão desse amor fraternal, pois ele é um amor responsável que serve de testemunho aos que estão de fora. Andar em amor é também andar em honestidade. O cristão não deve viver de forma desorganizada ou confusa, nem ser preguiçoso ou um peso para os outros. Quem não cuida de seus próprios assuntos acaba se envolvendo indevidamente na vida alheia. O amor fraternal deve ser irrepreensível. Além de amar os irmãos, precisamos dar bom testemunho aos que estão fora da igreja. A Bíblia nos orienta a viver com sabedoria diante dos incrédulos, conforme está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 5. Uma vida financeira equilibrada não traz mau testemunho. O trabalho é bênção, não maldição. Ele fortalece o caráter, sustenta a família e nos capacita a ajudar outras pessoas. Devemos ter cuidado com o consumismo, que leva pessoas a comprar o que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar quem não conhecem. O cristão precisa viver com responsabilidade, lembrando que, embora estejamos sempre dispostos a ajudar, não devemos depender desnecessariamente dos outros. Isso também glorifica a Deus e gera respeito por parte dos não cristãos. Com isso, encerramos nossos comentários sobre os destaques dos versículos 9 ao 12 do capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Vamos agora às considerações finais. Os tessalonicenses estavam bem instruídos na prática do amor fraternal entre os irmãos em Cristo. Cristãos são chamados para amar os irmãos na fé e aprender o amor de Deus. Paulo nos anima a crescermos cada vez mais no amor. Nunca é possível amar demais. Buscar uma vida tranquila, uma vida em paz com Deus e com os homens, é uma forma de viver que agrada a Deus e demonstra gratidão a Ele. A responsabilidade de trabalhar e se sustentar faz parte do amor fraternal, a fim de não ser pesado a ninguém. Os cristãos devem se comportar bem para não serem criticados pelos incrédulos, o que traria vergonha para a causa de Cristo. O tema santificação, esse chamado à santidade, estende-se a cada aspecto da nossa vida. Somos santificados pelo sangue de Cristo, pelo poder e pela presença do Espírito Santo, pelos propósitos de Deus em nossa vida, no tempo e na eternidade, que possamos refletir a santidade de Deus em nossa vida diária. Reflitam sobre isso. Vamos orar, encerrando nossa aula. Senhor Deus e gracioso Pai, como é maravilhoso compreender o teu chamado. O amor fraternal é a prática de vida que reflete a tua essência. Cumpre em nós o teu propósito e ajuda-nos a corresponder às admoestações do Espírito Santo para vivermos uma vida de santidade e amor fraternal, assumindo nossas responsabilidades e crescendo no amor para com os nossos irmãos.
que nossas atitudes sejam um testemunho ao mundo do nosso compromisso com Jesus e com o seu reino. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, nos despedimos dos irmãos, agradecemos a audiência de todos e a Deus, mais uma vez, pela liberdade e pela oportunidade de estudarmos a sua palavra, que é a verdade que nos fortalece. Abraços a todos e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.